Olá, amigos, amigas, espero que vocês estejam todos bem por aqui. Se você acabou de aterrar aqui neste canal YouTube e não me conhece, eu sou a Graça. E neste canal YouTube andamos a ler história. Andamos a ler tudo o que se passou durante a ditadura fascista em Portugal, desde a queda da monarquia até ao 25 de abril de 1974. Portanto, nós aqui ainda estamos no início da ditadura em Portugal, porque todos os vídeos são baseados numa coleção de livros escrita por vários historiadores. E estamos no primeiro livro da coleção, que é este livro aqui, que eu mostro para vocês. E este livro aqui vai de 1926 a 1932 e trata-se da ascensão de Salazar, os anos de Salazar, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. Portanto, é este livro aqui que a gente anda a ler. E este vídeo hoje vai ser o primeiro capítulo da playlist que se você entrar no meu canal YouTube, todos os vídeos estão divididos por playlists com os títulos. E o título desta playlist vai ser O Reviralho, a Resistência Republicana. Portanto, nós nestes vídeos desta série sobre o Reviralho vamos aprender, vamos saber o que é que se passou em Portugal durante muitas revoluções que existiram entre 1927 e 1933. E esta parte da história escrita neste livro foi escrita por Luís Farinha. Portanto, eu vou mostrar aqui para vocês a primeira página desta parte do Reviralho, que se passou em Portugal. Portanto, está aqui até uma fotografia desta parte, desta parte da altura que se passou em Portugal. Estas revoluções, vem essa fotografia dessa altura, e vou-vos dizer o que é que diz essa fotografia. Diz: um obus das forças fiéis ao governo em posição de tiro num dos quartéis do Alto da Rotunda, em Lisboa, durante o bombardeamento das posições dos insurrectos em fevereiro de 1927. Portanto, esta fotografia data de uma dessas revoluções, 1927, em Lisboa. E a gente vai saber o que é que foi, então, o que é que nós chamamos a esta parte da nossa história o Reviralho. O Reviralho, a resistência republicana. Portanto, resumindo assim esta parte que vem aqui na primeira página, entre 1927 e 1933, a resistência republicana à ditadura militar, primeiro e depois ao Estado Novo, alimentou um clima de guerra civil larvar. Uma primeira grande vaga de revoltas em 1927-28, interrompida pelos governos de acalmação dos generais Vicente de Freitas e Ivanes Ferraz, de 1929-30, tem sequências nas grandes revoltas de 1931 e nas suas sequelas de 1932-33. Vem aqui uma fotografia muito pequenina na primeira página que eu vou mostrar para vocês. Trata-se do Ministro da Guerra entre os Sargentos de Artilharia, 5 em 1926, fotógrafo não identificado. Portanto, não sabemos quem é o fotógrafo. Eu vou aproximar assim da câmara para vocês verem essa fotografia dessa altura e que está publicado neste livro da primeira coleção sobre a época salazarista em Portugal. Portanto, resumindo assim, o que se vai passar nesta parte, o que é que foi o Reviralho, uma resistência à República Republicana, foi uma série de revoluções que nós tivemos em Portugal. Agora, dando a minha opinião pessoal, antes de começar a ler o que é que escreveu o Luís Farinha sobre esta parte da nossa história portuguesa. Portanto, nós temos 900 anos de história para trás da nossa geração. Tivemos 900 anos de reinados, como vocês sabem. A queda da monarquia foi em 1910, houve a implantação da República, houve a queda da Primeira República e depois veio a implantação da ditadura fascista em Portugal até ao 25 de abril de 1974, quando ficamos um país democrático. Analisando o que se passou para trás da nossa história, portanto, há uma velha frase do ditador Salazar
que costumava dizer que nós éramos um país de brandos costumes. Isso era uma pura mentira, porque em 900 anos de história nós nunca fomos um povo de brandos costumes, passamos o tempo todo em guerras. E esta parte do reviralho e da resistência à República, uma série de revoluções que nós tivemos, portanto, também foi derivada à instabilidade política no país, entre os que queriam continuar com uma monarquia, os que queriam a implantação da República, os problemas financeiros, que o país estava quase na falência financeiramente, começou a ser governado por uma ditadura militar, até que Salazar assumiu o poder e instalou uma ditadura fascista. Portanto, mesmo durante a ditadura de Salazar, nunca fomos um país de brandos costumes, porque fomos oprimidos politicamente, não tínhamos liberdade de expressão, quem se opunha ao governo era preso e torturado, e tivemos guerras também dentro da ditadura fascista. Portanto, nunca fomos um país de brandos costumes, e só temos sido um país de brandos costumes e com mais respeito uns pelos outros desde o 25 de abril de 1974, desde que somos um país democrático, e isso foi o melhor que aconteceu para todos nós. Mesmo se a democracia não tem sido perfeita no nosso país, mesmo se nós ainda não conseguimos atingir os objetivos a que esperávamos dos nossos governos, mas a nossa vida melhorou muito e tem sido melhor do que o que foi para trás para o cidadão comum. Nós não estamos a falar dos privilegiados, aos dos que pertenceram ao regime na altura da ditadura fascista, porque esses eram os privilegiados do regime, mas essa era uma percentagem muito pequena em relação à população do país. Eu venho de uma família pobre, nasci sem eletricidade, sem água corrente e só vivo a 80 km da capital de Portugal. Portanto, tudo isso nós vamos falando ao longo dos meus vídeos. E neste vídeo hoje vamos então à primeira parte do Luís Farinha, do que o Luís Farinha escreveu sobre o reviralho, a resistência republicana. Isto vai ser alguns vídeos sobre este tema, e para quem quiser acompanhar, portanto, inscreve-se no canal e depois segue os vídeos que vão estar nesta playlist, o reviralho e a resistência republicana. Portanto, agora vamos ler aqui o que é que escreveu então Luís Farinha sobre o que foi realmente o reviralho em Portugal. Ele diz o seguinte: quando os contemporâneos, portugueses e estrangeiros, resistentes ou citacionistas, se referem à resistência republicana democrática, que se iniciou logo a seguir ao golpe militar de 28 de maio de 1926, falam sempre de revolução, de preparar e fazer a revolução, de obter armas para a revolução, de apoiar a revolução. No caso dos revolucionários, de denunciar a conspiração revolucionária, ou de esmagar a revolução maçónico-comunista, no caso dos situacionistas. Em que consiste então esta revolução? De que falam entre si os revolucionários e os contra-revolucionários? A ação revolucionária que vulgarmente designamos de reviralho é um ato de resistência levado a cabo por vários setores de republicanismo radical para derrubar, pela força das armas, a ditadura militar e, mais tarde, o Estado Novo, saídos do golpe de Estado que derrubou a República em 1926 e reconduzir o país à normalidade constitucional, restaurando a República liberal e democrática. A atividade de resistência revolucionária alimentou um clima de guerra civil larvar entre 1926 e 1939, e em especial entre os anos de 1927 a 1933. Um primeiro ciclo centra-se na primeira grande vaga das revoltas de 1927-1928, antes dos governos de acalmação dos generais Vicente de Freitas e Ivães Ferraz, de 1929-30. Um segundo momento, nas grandes revoltas de 1931 e nos seus sucedâneos organizativos de 1932-1933. Um terceiro e último, já fora do horizonte temporal deste artigo, nas experiências organizativas dos anos de 1936,
1939, em torno da formação da Frente Popular Portuguesa no exílio. Um estado de revolução permanente. Portanto, este reviralho foi um estado de revolução permanente que nós tivemos em Portugal durante vários anos. Em declarações ao jornal A Revolta de 21 de maio de 1927, Jaime Curtição afirmava que o bloco político que conduzira a Revolução de Fevereiro de 1927 era constituído por republicanos cuja atividade se tem exercido fora da estrita atividade política da vida partidária. E acrescentava ainda que dos 150 oficiais presentes na Revolução do Porto, só cerca de 10% tinham filiação partidária. O movimento havia congregado o maior número de escritores e propagandistas, visava restaurar o regime constitucional e constituir um forte governo nacional, composto por algumas das mais honradas figuras da República. Era o movimento que se recusava a aceitar o statu quo ante e pretendia regenerar e moralizar a República. Na sua Constituição, o Bloco Revolucionário do 3 de fevereiro tem predominância dos designados revolucionários avançados, com destaque para a esquerda democrática de José Domingos dos Santos, para a ação republicana de Álvaro de Castro e para os chiareiros, ligados à revista Seara Nova, onde na altura se destacava Jaime Curtição e Raul Proença. Por terem protagonizado algumas das políticas sociais mais avançadas da República, os governos de Álvaro de Castro, 1923, 1924, e de José Domingos dos Santos, 1924-1925, puderam gozar de algum apoio do movimento sindical anarco-sindicalista. Por isso mesmo, na Revolução de Fevereiro em Lisboa, e em especial na Revolução da Semana Sangrenta, do Porto, são numerosos os elementos civis dos movimentos sindical revolucionário que participam nos trabalhos da Revolução de Fevereiro de 1927. É verdade também que o movimento revolucionário de Fevereiro se preocupou em alargar o bloco revolucionário de apoio na base de uma proclamação que apenas definia um programa político mínimo, centrado sobre a reposição da Constituição e das liberdades públicas. Por isso, no seu Comitê Revolucionário, tanto em Lisboa como no Porto, inclui elementos que se haviam desagregado dos democráticos, de António Maria da Silva, como o tenente da Armada Agatão Lança, ou mesmo elementos que tinham apoiado na rua o movimento de 28 de maio de 1926 e que já nesta altura se encontravam desiludidos com a obra da ditadura. Apesar de centrado sobre objetivos políticos mínimos, o movimento adotava implicitamente o programa político que tinha guiado os governos da esquerda democrática e da ação republicana durante os anos de 1924 e 1925, apoiados os dois por elementos ceareiros. Foram governos que, no essencial, se preocuparam em criar justiça social através de uma reforma fiscal justicialista e redistributiva, a introduzir reformas estruturais, como aconteceu com a Lei de Reorganização Agrária do ministro Ezequiel de Campos, e em restabelecer a confiança do movimento popular e sindical, fortemente depauperado pela conjuntura económica do pós-guerra e maltratado pelos governos da República. Da parte dos ceareiros, o movimento revolucionário de Fevereiro incorporava um forte desígnio de moralização da República, a sugestão das profundas reformas políticas na arquitetura do próprio regime constitucional republicano, incluindo uma reforma dos partidos políticos e, desde o seu manifesto de 1923, a sugestão de um governo extraordinário de competências, dotado de poderes excepcionais que impusesse uma ditadura temporária,
capaz de realizar as reformas económicas e políticas indispensáveis à regeneração do regime. Seriam reformas de republicanos de tendência socialista, como considerava António Sérgio numa demarcação clara do comunismo e do liberalismo económico. Na sequência da derrota política da Revolução de Fevereiro, os mais destacados elementos da resistência republicana rumaram ao exílio, primeiro na Galiza, depois em Paris, constituindo a designada Liga da Defesa da República, conhecida como Liga de Paris, de onde virá a sair o programa político que vai orientar os movimentos revolucionários contra a ditadura, pelo menos até 1931. No Manifesto da Liga de julho de 1927, adotava-se um programa político reformista, mas progressivo. Mas, principalmente, propunha-se um corte com o passado republicano da maioria democrática e o repúdio por qualquer pacto de transição a negociar com os republicanos conservadores, que dominavam os postos-chave da ditadura militar instaurada em 1926. Nesta perspectiva, a transição só poderia ocorrer dentro de uma estratégia revolucionária, mesmo abdicando de um consenso vasto entre as várias forças antiditatoriais. A derrota da revolta da Semana Sangrenta, de 3 a 9 de fevereiro de 1927 em Lisboa e Porto, dificultou quase definitivamente a consecução de uma estratégia e de um programa revolucionários. No interior do país, as várias sensibilidades republicanas, de democráticos e liberais, e os militares com responsabilidades políticas na República, inclinaram-se cada vez mais para uma estratégia moderada, que poderia passar por um pacto com os republicanos conservadores, que lideravam a ditadura militar, ou por um golpe militar, liderado por um chefe militar, o chefe único, cuja finalidade seria de constituir um governo nacional, que repusesse a situação constitucional e as liberdades públicas, promovendo de seguida eleições livres. Esta estratégia tinha a concordância de militares como Norton de Matos ou Jaime de Moraes, de liberais como Cunha Leal ou de democráticos como António Maria da Silva. No Comitê Revolucionário da Revolta do Castelo, a 20 de julho de 1928, apesar de estarem presentes representantes da Liga de Paris, como Sarmento de Beiros dominava a linha do golpe militar em torno de um consenso alargado e de um programa político mínimo, a estratégia e o programa da Liga de Paris estavam, pois, impossibilitados de realizar-se no contexto de transição da ditadura. No interior do país, a oposição republicana considerava muito radical a proposta de um governo provisório capaz de introduzir reformas estruturais de regeneração da República, tal como propunha a Liga. Mas principalmente considerava inoportuno e sem sentido proceder à crítica e afastamento da área do poder dos responsáveis pelo descalabro da República, formando um governo extrapartidário, sem influência decisiva do Partido Democrático e dos bonzos de António Maria da Silva. Eu vou acabar este vídeo hoje, que é para não ficar longo demais, com uma fotografia que vem aqui do posto de comando. Eu vou mostrar a fotografia para vocês. Essa aí. E agora vou dizer para vocês o que é que diz a legenda dessa fotografia. No posto do comando do destacamento da Baixa do Teatro Nacional, alguns oficiais rodeiam o respectivo comandante, Coronel Domingos de Oliveira. À sua direita vê-se o Governador Civil de Lisboa, Major Aviador Luís de Moura. À esquerda, entre outros, o Tenente Monteiro Libório, o Alferes Carvalho Nunes e o Capitão Lunes de Oliveira. Esta foto é de Ferreira da Cunha. Tanto data da altura do reviralho em Portugal, das sucessivas revoluções que nós tivemos em Portugal depois do golpe de Estado de 1926 em Portugal. E agora, para terminar o vídeo, este é o primeiro vídeo, portanto, para terminar o vídeo,
Eu agradeço a vocês, um beijinho, um bom dia para vocês. E no próximo vídeo vamos para a República Socialista continuar com o que foi o Revieralho em Portugal. E se vocês gostam deste tema, inscrevam-se no canal e sigam os meus vídeos. Um beijinho para vocês, bye bye, até o próximo vídeo.